Oi, galera, tudo bem? Meu nome é Isabela, eu sou brasileira e moro nos Estados Unidos. Eu tenho compartilhado no meu canal um pouco mais sobre a minha história e o que eu tenho feito nesses últimos anos que eu estive morando aqui nos Estados Unidos. Já fazem 8 anos que eu vim pra cá e eu tenho o intuito de compartilhar mais sobre a minha vida e também perder a timidez de ficar em frente da câmera e de falar, né? De compartilhar a minha história. Então hoje a gente vai entrar um pouco mais no programa de Au Pair, que foi um programa de intercâmbio que eu fiz e foi como eu vim para cá para os Estados Unidos em primeiro lugar lá em 2015, um tempão atrás. Então vamos lá. No começo de 2015 eu fiz a aplicação para o programa de Au Pair. Eu fui pela Au Pair Care, que é uma das famosas agências de au pair aqui nos Estados Unidos. E eu já tinha CNH nessa época, então o meu processo não foi muito demorado. O meu inglês já era bom. Até se você quer entender mais sobre o meu inglês, vai no vídeo anterior para dar uma olhada no que eu explico sobre como eu aprendi a falar a língua, já tinha uma fluência na época que eu estava aplicando para o programa. Então eu tinha 22 anos, com carteira de motorista, com inglês fluente. Isso me ajudou muito, realmente muito a entrar no programa, passar pelo processo. E foi acredito que em janeiro ou fevereiro, se não me engano, de 2015, que eu fiquei online. Foi uma coisa muito rápida, eu realmente não esperava, torcia, né, mas não esperava. Eu queria muito vir para os Estados Unidos, meu maior propósito era estudar aqui e foi muito rápido, como eu falei. Em questão de 1 ou 2 dias, uma família já entrou no meu perfil e já pediu para conversar, para ter uma entrevista. Eu fiz 2 entrevistas com aquela família e a gente fechou um match. Então eu fiquei, nossa, eu fiquei muito feliz. Foi uma família americana, de Ohio, na área de Cleveland, Ohio, com duas crianças. Uma menina de 5 anos, mais uma 4 ou 5 anos, e um menino de 3. Então, uma coisa bem tranquila, algo que eu já tinha experiência. Eu cuidei de crianças no Brasil, eu fotografava aulas, fotografava aniversários infantis, então eu tinha um pouco de experiência já com crianças, o que ajudou também, né? E é um dos requisitos para o programa. Então eu fechei o match com eles, tirei o meu visto de au pair, que é o J1, J1. E uma coisa que eu estou achando, né? Não tenho certeza, é difícil saber os critérios da embaixada, mas uma coisa que eles mencionaram na entrevista comigo, quando eu fui tirar o visto de au pair, eles me perguntaram, eles falaram, você já tem um visto de turista, mas você nunca foi para os Estados Unidos, nunca usou? Eu falei, não. Eles perguntaram por quê, eu falei, não tive a oportunidade, não tinha dinheiro, e achei esse programa que era uma forma muito mais barata de ir e ter uma experiência diferente, né? E eles também elogiaram meu inglês naquela época, então acho que essas coisas ajudaram bastante a ter o visto aprovado, né? Então, com o visto aprovado, eu embarquei para os Estados Unidos, para New Jersey, em março de 2015. E foi assim que começou, né? Para mim foi um sonho. Eu sempre sonhava em estar no avião e ir para os Estados Unidos, mas nunca chegava no sonho. E dessa vez eu cheguei. Então foi uma coisa muito legal. Eu fiz o treinamento da Au Pair Care por alguns dias em New Jersey e aí fui para Ohio para encontrar a minha família. A minha experiência no começo, aqui nos primeiros meses, foi muito bom. Eu tive uma au pair brasileira que estava com a família, estava terminando o programa dela e ela foi maravilhosa. Eu realmente aprendi tanto com ela. Ela me ensinou tudo, me falou tudo que eu tinha que saber e acho que foi uma coisa muito boa para ter alguma pessoa ali do Brasil, né? Ela era brasileira, realmente assim, de um apoio primeiras semanas, primeiro mês que eu tava lá. Como eu falei antes, o meu intuito de vir para os Estados Unidos era realmente estudar. Eu era apaixonada pelos Estados Unidos e eu, desde pequena, gostei muito daquele conceito de educação, o high school aqui e o formato da faculdade, como você pode fazer os cursos que você quer para completar uma formação bem do teu jeito. Então, eu queria muito ter essa experiência. Então, desde o primeiro mês, se não estou enganada, eu já entrei na faculdade e comecei a fazer cursos. Como eu mencionei antes, o meu intuito de vir para os Estados Unidos era realmente estudar. Eu já amava esse país, queria muito ficar aqui, mas eu sabia que eu tinha que ter uma educação, né? Se eu fosse ficar aqui ou voltar para o Brasil, eu precisava fazer isso para me garantir de uma certa forma, né? E eu realmente gostava muito. Eu vi em filmes, em séries, eu vi como era o high school, vi como era a faculdade. Eu adoro
o conceito de faculdade aqui eu gosto muito, que você escolhe as matérias que você quer fazer e aí você vai completando, né? Tem alguns requisitos para você se formar numa certa área. Por exemplo, eu me formei em recursos humanos, tive que fazer certas matérias, mas ainda nesses requisitos, eu pude escolher. E isso é uma coisa que eu realmente gostava, bem diferente do Brasil, pela minha experiência. E eu queria muito fazer faculdade aqui. Então, desde o primeiro mês, eu já me inscrevi na faculdade e comecei a fazer algumas aulas. O programa de au pair, ele até dá um valor de, pelo menos na minha época, $500 para você completar 6 créditos por ano. É o máximo que eles fornecem e é o mínimo, 6 créditos é o mínimo que o governo pede que as au pairs fazem, porque é para realmente ser um trabalho de um programa de intercâmbio, né? Que você trabalha e estuda com essa experiência num outro país. Então eu comecei a fazer, mas eu comecei a fazer 9 créditos. Eu paguei, eu não tinha pedido dinheiro nenhum da família, não tinha pedido ainda até o valor dos $500, que era do meu direito para minha educação. Então eu comecei a fazer os 9 créditos. 9 créditos consistem de 3 aulas. Então, cada aula eram 3 créditos e cada aula é uma duração assim de no máximo 3 horas. Então, 3 horas por semana por matéria. No total, então, de aulas seriam 9 horas por semana. Mas uma matéria minha era online, então era uma coisa bem fácil, eu podia fazer a qualquer momento, né, qualquer hora. E eu tinha as crianças que eu cuidava, as duas iam pra escola, eles iam pra escola das 8 da manhã, se não me engano, até umas 2, 3 da tarde. Então eu tinha bastante tempo no meio do dia pra fazer o que eu quisesse, né? E eu tinha tempo de sobra, eu ia nas 2 aulas que eu tinha que ir, né, uma em cada dia, e ainda dava tempo para estudar, para fazer a outra aula e muito mais, né? Para eu explorava bastante aquela área de Cleveland que eu tava morando. Aí, uns 3 meses depois que eu tava 3 a 4 meses depois que eu já tava com a família, eu tava conversando com a host mom, né? E acabei mencionando pra ela que eu tava quase terminando, eu tava super orgulhosa que eu tava quase terminando essas aulas. E no momento ela falou: eu não sei não sei nem como o host dad vai reagir a isso, o que ele vai pensar, porque ele já acha que 6 é muito. Nesse momento, eu fiquei meio assustada, sabe? Eu falei, como assim? Não tô fazendo muita aula. A gente do Brasil sabe que a gente vai pra faculdade, a gente trabalha o dia inteiro e vai pra faculdade de noite, todos os dias, por quê? 3, 4 horas. As aulas que eu tava fazendo não eram nada, né? Eram bem tranquilas. Então, eu fiquei meio espantada. Como assim? Ela falou, ele não gosta, ele acha que 6, que é uma coisa que o governo americano exige, ele já acha que é demais. E eu fiquei pensando assim, mas peraí, eles estão aqui e eles querem que o meu foco total seja as crianças, o que é compreensível, né? Eles me contrataram para cuidar das crianças, o que é. Eu nunca tive nenhum problema com eles, sabe? Até fui elogiada pelas professoras, os professores da escola da menina falaram que ela tava indo muito bem desde que eu tinha chegado lá, então foi uma coisa assim. Eu passava muito tempo com as crianças, até no fim de semana, quando eu tava de folga, era uma coisa que eu tava à toa, eu ia assistir um filme e falava, você quer assistir um filme comigo? Pra menininha, né? Então a gente assistiu, assim, Branca de Neve, a gente assistiu uns filmes da Disney, né? Bem tranquilos. E, sabe, eu tava tudo certo, não tinha problema nenhum. Então, quando isso aconteceu, eles mudaram completamente. No dia seguinte, me chamaram para ter uma conversa, eles falaram que eu não podia continuar fazendo, eu tinha que desistir de todas as aulas, porque eles não queriam isso. E foi naquele momento que eu falei, então não quero ficar aqui, eu quero um rematch. Eu sabia do meu direito, eu acho que isso foi uma coisa muito essencial também, entender o que eu era capaz, o que eu podia fazer, e eu sabia que, sabe, se não tivesse certo, aquele ali não era o fim, eu podia pedir por um rematch. E foi isso que aconteceu. A gente contactou a LCC, né, que não lembro agora o que a LCC quer dizer, mas é a diretora da região, sabe, a pessoa que cuida, assim, que faz a conversa entre a família e as au pairs, se tem algum problema, ajuda, assim, eu não diria cuidar, né? Porque ninguém tá cuidando da gente nos Estados Unidos, a gente cuida de si mesmo, né?
mas é a pessoa que ajuda com essas comunicações entre famílias e au pair, e até pegar as au pairs, fazer eventos e programas com as au pairs que estão lá todo mês, né? Então chamaram a LCC e tivemos outras conversas. Eu lembro que eu expliquei, assim, o que me ajudou também, né? O inglês, sabendo falar inglês bem, entendendo o que eu podia fazer. Eu falei, olha, não tem nada a ver aqui, eu não tô interferindo, meu trabalho não tá faltando em nenhum momento, até recebi elogio. O bom também, uma coisa boa, é que o elogio tinha chegado na LCC antes desse rematch. Então não foi como se, agora eu tô falando que foi elogiada, né? Inventando alguma coisa. Não. Ela já sabia que tava tudo certo, que não tinha problema nenhum. Mas foi difícil, sabe? A LCC, normalmente essas pessoas elas trabalham para au pair care. E quem paga, quem realmente faz dinheiro para au pair care são as famílias. Então, eu já vi que ela foi indo do lado deles mais, ela era meio ríspida comigo, que eu não entendi muito bem. Mas eu tive sorte a família não queria que eu ficasse mais lá. E eu tive sorte que eu tinha uma amiga paraguaia e ela ofereceu eu ficar na casa dela. Porque a mãe ficou muito brava comigo, sabe? Ela começou, um dia de manhã, ela começou a falar assim, elevou o tom da voz dela e começou a falar: Nossa, você tá fazendo uma coisa muito ruim, por que você tá fazendo isso? E ela tava brava, né? Falou uns palavrões pra mim também. E eu falei pra ela: Olha, eu não vou ficar discutindo com você aqui na tua casa e principalmente com as suas crianças aqui na frente, né? Crianças que eu gostava muito, sabe? Me doeu muito, já tinha me apegado um pouquinho com as crianças. Então foi difícil, assim, saber que eu ia estar saindo da casa deles. Então, mas foi isso. Coloquei todas as minhas coisas numa mala. Eu já tava me arrumando pra viajar de qualquer jeito, que eu ia viajar com essa minha amiga. A gente ia tirar as nossas férias de au pair já, naquele tempo. E eu arrumei todas as minhas coisas e fui. Fui pra casa da minha amiga, fomos viajar. A gente acabou indo pra Los Angeles viajar lá. Então, no período que eu tava em Los Angeles, foi uma questão de a Au Pair Care me mandou e-mail perguntando por que eu deveria ter um rematch, né? Então eu já tava vendo, nossa, não tem ninguém me defendendo aqui. Eu falei as coisas pra LCC, mas isso não comunicou pela Au Pair Care, né? Porque eles estão me perguntando mais coisa. Então eu expliquei pra eles, eu falei, olha, eu não fiz nada de errado, eu vim aqui, esse programa uma parte, não só cuidar de criança, trabalhar, mas outra parte do programa é estudar, e eu tô fazendo nada mais do que o meu direito e não tem limite nenhum. O programa não fala, você não pode fazer mais do que 6 créditos. Fala, o mínimo é 6 créditos que você tem que fazer. Até se não fizer os 6 créditos, eles não dão um certificado no final, alguma coisa assim. Então, não tava fazendo nada de errado, sabe? E também nada no meu trabalho faltou. Então, eu expliquei isso pra eles por e-mail. Expliquei também a conduta da host mom depois que eu pedi o rematch, né? E o que o host dad tinha mencionado de achar que 6 créditos eram demais. E eles me garantiram um rematch, ainda bem. Fiquei online e em questão de uma semana eu conversei com 2 famílias. Teve uma família do Texas que eu tive uma conversa, mas a mãe, quando a host mom, quando me perguntou, por que você entrou em rematch? Eu falei que o meu propósito de estar aqui é estudar e que a família não gostou, que eu tava fazendo 9 créditos, não estava interferindo, mas não gostaram e não queriam que eu fizesse mais isso, né? E essa host mom até me deu um conselho falando, viu, se você tá fazendo mais entrevista, é melhor você não falar que seu intuito é estudar, né? Porque a gente quer saber que você tá interessado nos nossos filhos, né? E eu agradeci, falei, obrigada e tal. Mas assim, não concordei, né? Porque não são meus filhos, gente. Você tá indo lá pra fazer um trabalho. Por mais que você tem um carinho, né? Tem aquela dedicação que a gente tem. Mas eu sou muito sincera. Eu sou muito papo reto, sincera. E realmente, gente, se fosse meus filhos, sim, eu tava indo pra ficar com os meus filhos, mas o meu propósito era estudar e realmente conhecer a família e tal, ter mais experiência. Mas, então eu fui muito forte, assim, no meu intuito, sabe? No meu propósito aqui. Tanto que na minha próxima entrevista foi do mesmo jeito, falei as coisas pra família e a família adorou, sabe? A família é uma família de Michigan, uma família canadense de Michigan, com 2 crianças, mãe, pai, as 2 crianças gêmeas, um menino e uma menina de 4 ou 5 anos na época,
e fiz entrevista com eles, fiz acho que umas 2 ou 3 entrevistas com eles e eles me pediram o match, né? Então, finalmente consegui uma família. Foi um tempo bem estressante, sabe? Eu não imaginava que eu ia entrar em rematch. Não teria entrado, assim, se eles não tivessem dado esse. Sabe, se a família de Ohio não tivesse, sabe, colocado um ponto final ali, não, você tem que parar de fazer os cursos, assim, achei isso bem louco, sabe? Nada a ver. Então, acabei fazendo um rematch e acho que foi a melhor coisa que aconteceu mesmo, porque quando eu mudei pra Michigan, essa família realmente foi uma família que, sabe, até hoje estão no meu coração. Eu fico assim muito feliz, assim, emocionada até às vezes de ver como as crianças estão crescendo e eu aprendi muito com eles, aprendi muito. Tive situações meio difíceis de convivência mesmo, sabe? Todo mundo tem. Tive algumas com a família de Ohio, mas nada demais. Mas é questão de convivência, sabe? Nós somos adultos, não somos da mesma família, então essas coisas acontecem. Mas, no geral, a experiência com eles foi muito boa, sabe? Foi realmente muito boa. E eu ainda olho para as crianças assim, com aquele sentimento de, nossa, eu participei de um momento tão especial na vida deles. E eles me fizeram tão feliz também. Foi, assim, foi maravilhoso. Então, fiquei com eles por quase meu programa inteiro. Eu mencionei até no vídeo anterior que eu acabei terminando meu programa uns 3 ou 4 meses antes do final. Eu tava cansada de morar com os outros, eu queria ter a minha própria independência, mas foi isso, sabe? Essa foi a minha experiência como au pair. Pra não alongar muito esse vídeo, eu tenho, sabe, melhores momentos, melhores lições que eu aprendi e até os perrengues. Eu passei por umas situações meio assim, meio loucas, meio difíceis. E eu posso compartilhar isso também. Me fala se vocês querem saber mais, se vocês têm alguma pergunta sobre a minha história hoje e, e o que mais vocês querem escutar sobre a minha história de au pair ou a minha vida nos Estados Unidos ou qualquer outra coisa da vida aqui. Então, acho que é isso. Acho que não tem mais nada que eu vou compartilhar hoje. Vai ficar pra próxima se tiver. Beijo, tchau.